Você também tem um envolvimento com a Aliança Evangélica, né? Exatamente. E na Aliança, um dos objetivos é a unidade, né? Mas será que a gente viveu uma época tão desunida como igreja, mais do que essa que a gente está vivendo? Eu lembro quando a gente pensa essa coisa, né? Eu lembro lá de quando na ressurreição de Jesus começa a divisão ali, né? Uns creram e outros não, né? Ele apresentando para ele. Então eu acho que cada geração enfrenta seus desafios, né? Desafios que a gente viu desde a igreja primitiva. Aliás, a gente tem as cartas para fazer essas correções, né? Então a gente tem uma certa nostalgia, porque naquela não era muito difícil. A gente ler as cartas é resultado de conflitos, de dificuldades. Mas sem dúvida, como você disse, principalmente no Brasil, a gente vive um momento de muito sucesso. E o sucesso tende a promover uma certa vaidade no nosso coração. Eu tive a oportunidade de morar na Escócia, como eu te disse, e ali eu vi a Escócia, para quem conhece um pouquinho da história da igreja, sabe o quanto foi importante na história de missões, tudo aquilo que aconteceu ali, de terra de John Knox, né? E uma vez eu estava numa reunião, uma reunião de 4 denominações, que tinham igrejas de prédios muito grandes, e esses líderes se reuniram para saber o que fazer. Mas na ocasião era para saber como é que fechava 3 igrejas, pudessem congregar em uma só, porque os prédios eram muito grandes, não tinha recurso para manter aquecimento numa cidade igual a Edinburgh, né, que se não tiver aquecimento os prédios quebram, né? E lá eu percebi o quê? Que naquela ocasião, aquelas 4 igrejas plantadas na mesma região, talvez assim, é um momento de muito sucesso, então todo mundo tinha força, tinha vigor, tinha povo. E quando a gente está nesse estágio, a gente tem a tendência de achar que nós temos a resposta e a solução para tudo. Aliás, a gente imagina que sozinho vamos ganhar o mundo. Nós temos a mensagem, a visão, o processo, e o estilo, nós temos o rei, o pregador, a gente tem de tudo. Mas nos dias da dificuldade, da adversidade, a gente percebe o quanto não entender unidade torna-nos vulneráveis, ou pelo menos inoperantes contra a missão. Porque para o mundo crer, e se a gente está conseguindo algum êxito, mesmo em situação, como você diz, de tanta desunidade, imagina se a gente tivesse a consciência de que a essência da missão, né, é a unidade. Porque se nós formos o mundo vai crer. Então, significaria que talvez aquela situação, né, daquela pesca maravilhosa, que estava lá alguém num barquinho puxando, teve que chamar os outros barcos, vem ajudar, porque a gente vai romper, vai virar o barco. Aí os pescadores se juntaram para ajudar um dos pescadores a fazer a pesca maravilhosa. Então, se nós que estamos vivendo esse avivamento, crescimento da igreja exponencial no Brasil há 3 décadas, pelo menos, com uma previsão que na próxima década nós nos tornamos maioria confessional no Brasil. E imagina se a gente tivesse essa consciência que eu preciso de você, que eu preciso do meu irmão, que apesar da nossa diferença, apesar dos nossos estilos, apesar de fazer coisa que eu não gosto que você faça, mas você é minha família, você é meu irmão, eu te respeito. E eu entendo assim, olha, se você está fazendo algo que Deus mandou, isso, e aí eu não estou... Claro que a gente não vai concordar com as heresias ou com qualquer coisa, mas muitas vezes o que a gente chama heresia é só uma maneira diferente do que a gente faz. Então a gente rotula para a gente dizer, não, o jeito que eu faço é o estilão certo, é o jeito que Deus tem. A gente sabe disso. Então eu acho que, de fato, nessa recente história, vivemos em dias que a gente podia ser bem melhor se a gente reconhecesse Cristo na vida do irmão. Aliás, a palavra de Deus que a gente não deve ver mais ninguém que não seja em Cristo, né? Então, acho que é um bom desafio para nós. E a Aliança tem se proposto a isso, né? Um esforço pela conservação da unidade. Unidade que é um fato. A gente não constrói unidade, a gente reconhece porque diz que Jesus já fez a obra. Então, eu creio que nós, talvez, acho que você falou um pouquinho sobre isso hoje no seminário, né? A gente muito adolescente. E o adolescente é cheio de si, né? Ele imagina. Então, acho que a igreja brasileira é muito adolescente. E se a gente, como mais maduro, entender também as fases, a gente não ficaria tão surtado também. A gente levaria isso entendendo o seguinte, como os mais velhos, calma, as coisas vão
É isso mesmo, é o momento. A gente que teve filhos, adolescentes em casa, não houve um momento que fala assim, poxa vida, acho que eu não ensinei foi nada. Acho que... O Tiago está assustado porque ele está com criança pequena. E acha que essa época... já estou achando isso, imagina quando... Nessa época você acha assim que essa é mais difícil, fase. Não, o melhor está por vir. Vai testar a nossa fé.